perceber que o simples fato de não pagar não quer dizer que transforme essa pessoa jurídica ou esse indivíduo, pessoa natural, em falido ou insolvente. Diga-se de passagem, nesse momento a gente tem inclusive uma confusão entre esses dois termos, que seria exatamente a falência e a insolvência. O que caracteriza a situação de falência daqueles entes, daquelas entidades que podem ir à falência, não é, nunca foi e nunca será o simples não pagamento, mas é a caracterização da situação de insolvência. Ou seja, no fundo, é a mesma coisa que acontece comigo, Renato, pessoa física. Se eu estou insolvente, para que eu seja considerado insolvente civil, eu tenho que estar insolvente, não apenas devendo. E aí nós temos vários conceitos que as pessoas confundem, várias ideias que as pessoas confundem com os conceitos de insolvência. Por exemplo, uma que eu sempre ouço dos meus alunos, quando eu pergunto o que vocês acham que é insolvência? A primeira resposta que eu costumo receber é: eu devo mais do que eu tenho. Não é isso que é insolvência. Diga-se de passagem, se fosse, provavelmente mais da metade das pessoas que estão ouvindo esse vídeo estariam insolventes. Simplesmente porque, vamos imaginar, se eu compro um apartamento novo, esse apartamento custe, por exemplo, R$1 milhão, dos quais eu pago à vista 300 mil e financio 700. E ao fazer isso eu gasto todas as minhas reservas, basicamente, mas eu tenho completa condição de pagar as parcelas do meu financiamento com o meu salário, com os meus vencimentos, com os meus ganhos. Mas eu não tenho dinheiro à vista. Então, nesse momento, eu teria 30% desse apartamento que eu comprei, que vale 300 mil, e devo 700. Mas eu estou insolvente? De forma alguma. Eu não dou conta de fazer os pagamentos? Eu não tenho condições de quitar a minha dívida? Eu não estou atrasado e nem estaria atrasado necessariamente em qualquer uma das parcelas, não é verdade? Consequentemente, aqui não há insolvência. A caracterização da situação de insolvência não é não pagar, como está lá no artigo 94 da lei. Não é dever mais do que tem, como eu acabei de dar o exemplo. Não é ser devedor. Não é não ter pago uma dívida. A insolvência se caracteriza pela incapacidade de pagar as suas dívidas. Eu estou insolvente, não me importa nesse caso se eu sou uma pessoa civil e ao final da insolvência eu vou estar caracterizado como insolvente civil, ou se eu sou um empresário e ao final da caracterização da insolvência eu estarei numa situação de falência. O que importa é que num caso ou no outro, se eu não tenho condições de pagar as minhas dívidas, se eu não tenho condições de honrar os meus compromissos e nem terei em curto prazo condição de resolver esse problema, está caracterizada a insolvência e a insolvência que irá caracterizar a falência. Então, o artigo 94 deve ser lido com todo cuidado e deve ser colocado um asterisco no lado para que a gente lembre disso. O inciso 1º está errado na hora que afirma que as dívidas têm que ser superiores a 40 salários mínimos e protestadas e que sem motivo relevante não tenham sido pagas. Também está errado no seu inciso 2º, que diz que não existe, abre mão desses 40 salários mínimos como limite e diz meramente que se existem dívidas, né, que já foram executadas judicialmente e não foram ali nesse processo pagas essas dívidas, nomeados bens a penhora ou encontrados bens que pudessem ser penhorados, que essa dívida não satisfeita, né, aquilo que a gente chama de execução frustrada, porque eu já ganhei, o juiz já mandou pagar, o juiz já mandou bloquear bens nas contas, já mandou procurar bens que esse indivíduo tenha e nada apareceu. Então isso também caracterizaria
nesse caso, o estado falimentar. Não é uma